Às 9h20, já levamos ao nosso ouvinte a palavra do secretário estadual de Saúde sobre o quadro da saúde pública no estado de São Paulo. E agora quem vai falar conosco é o representante de um dos hospitais de ponta privados da capital paulista, o Hospital Albert Einstein, Dr. Sidney Kleiner, de novo ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Dr. Kleiner, bom dia, mais uma vez obrigada por atender a Rádio Bandeirantes. O quadro muda a cada dia em São Paulo. Qual é o quadro hoje em relação ao Covid-19 no Hospital Albert Einstein, Dr. Kleiner? Bom dia a todos. Infelizmente, a gente tem observado durante a semana, a cada dia, um novo recorde de pacientes internados aqui no nosso hospital. Hoje, mais uma vez, a gente se depara com um número de pacientes que estão internados, mais 6 pacientes aguardando vagas aqui no nosso pronto atendimento, um número total de 221 casos. Para ter uma ideia, em maio do ano passado, o pico de casos aqui no hospital foi de 138 casos. E tinha sido o máximo de número de casos que nós tivemos aqui. Essa semana nós saímos de 190 casos, 200 casos, 202, 205, hoje tem 221. Infelizmente, a gente está colhendo aí agora o resultado de tanta falta de distanciamento, falta de proteção, um excesso de aglomerações e, obviamente, junto com as novas cepas, com uma transmissibilidade maior, provavelmente tem sido a maioria dos casos, né? Doutor Sidney, como é que tem sido o dia a dia, né, de um administrador de um hospital referência como é o Albert Einstein, onde imagino que em períodos diferentes desses da pandemia a situação é de até uma certa tranquilidade, um conforto, né, para os pacientes. Como é que tem sido essa adaptação nesse período mais crítico, com mais gente procurando o hospital, que, claro, tem uma estrutura que as outras unidades de saúde do país não têm, mas que nesse momento está sendo colocado aí à prova de fogo essa estrutura toda extra que esse grande hospital tem. Como tem sido o dia a dia da administração, né, desse hospital por conta da pandemia? Bom, primeiro é um dia a dia de 24 horas seguidas, né? A gente não para um minuto de resolver questões, mas eu comentava ontem com alguns executivos, em vista daquilo que aconteceu o ano passado, onde tudo era inesperado, nós não sabíamos se nós teríamos uma Itália aqui em São Paulo, nós não sabíamos se o Brasil seria igual à China ou se não passaria aqui pelo clima tropical, havia uma certa incerteza de tudo. Por conta dessa incerteza, o investimento ele foi muito grande, pautado numa expertise construída ao longo dos anos de fluxo do paciente, da capacidade, e por já ter lidado com outras epidemias como H1N1, da capacidade de transformação da infraestrutura, da capacitação profissional. Tudo isso foi feito a partir de janeiro com a intenção de transformar até 300 leitos em leitos de UTI. Felizmente isso não aconteceu, mas todo aquele clima de aprendizado que começou no início da pandemia está sendo colocado à prova agora. Então, eu comentava com alguns executivos ontem que, apesar do momento muito difícil que nós estamos passando, com uma necessidade praticamente diária de realocações, de transformações de alas, transformações de leitos em UTI, nós transformamos unidades ambulatoriais em unidades de internação. Isso, apesar de tudo isso, do semblante dedicado de todos os gestores, a gente vê aí talvez uma serenidade de ter a lição de casa sabendo a matéria. Isso tem acontecido aqui por conta da expertise construída ao longo dos anos e também ao longo do ano passado. Senhor Kleiner, Dr. Kleiner, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse ontem que o sistema de saúde não colapsou e nem vai colapsar. Eu gostaria que o senhor comentasse essa afirmação do ministro. Olha, eu tenho uma opinião divergente, né? Eu acho que o sistema de saúde ele colapsou em diversos locais, diversos municípios do estado de São Paulo que estão mais próximos. A gente tem aí as notícias, por exemplo, de hospitais em Porto Alegre que fecharam seus pronto-socorros. Aqui no interior do estado também alguns hospitais fecharam o pronto-socorro, quer dizer, o paciente chega dentro da ambulância e não tem como sair da ambulância, correndo o risco até de falecer na ambulância. Isso, para mim, é colapso do sistema de saúde. E algo que eu percebi ontem, na minha própria prática, eu sou cirurgião do aparelho digestivo, mas eu comentava ontem numa situação de uma cirurgia de urgência, de uma apendicite, que a observação dos casos para uma elucidação melhor, muitas vezes ela vai ter que ser colocada em xeque
se daqui a 2, 3 dias, uma reavaliação, eu não vou poder correr o risco de não ter como fazê-la de maneira adequada. Quer dizer, isso já é um impacto no atendimento da saúde que não seja Covid. A gente fala em colapso quando as doenças de média gravidade não têm aonde serem atendidas porque o recurso está destinado ao Covid. E aí você tem um prejuízo do atendimento de outras doenças. Então, no meu modo de ver, eu acho que existe sim, em várias regiões, já o colapso desse sistema. Dr. Sidney Kleiner, o Hospital Albert Einstein mantém nesse momento cirurgias eletivas ou está cancelando aquilo que não é urgente? Não, nós estamos adiando os procedimentos que são adiáveis, mantendo os procedimentos que podem correr algum risco caso eles sejam adiados, como cirurgias oncológicas, cirurgias cardíacas, neurológicas. Então, procedimentos que teriam algum prejuízo caso fossem adiados continuam sendo feitos. O Einstein é um hospital de 610 leitos, mais alguns leitos que foram ampliados. Então, esses 221 leitos hoje representam 37% do hospital. Lembrando que até por uma demanda reprimida no ano passado, nós temos aí um grande fluxo de pacientes não Covid com doenças extremamente graves, que estão tendo a possibilidade nesse momento ainda de serem acolhidas na característica habitual que o Einstein tem. Aqueles procedimentos que não teriam nenhum prejuízo caso fossem adiados, estão sendo limitados, inclusive um dos nossos centros cirúrgicos teve a concentração de todas as cirurgias, o outro está sendo transformado também em leitos de UTI. Dr. Klein, acho que fica no imaginário popular o pavor de que não haja leito para atendimento. Há um lugar físico na instalação hospitalar para que a pessoa seja acolhida de acordo com a gravidade do seu quadro. Mas como é que está em relação ao quadro médico, de enfermeiros, de profissionais? Essa demanda existe? Existe oferta suficiente hoje no quadro de profissionais de saúde para atender essa demanda maior dos hospitais? Muito bem lembrado, porque a gente vai esbarrar e já começamos a ver alguns pontos em que o recurso mais escasso vai ser o recurso humano, de fato, porque todos estão sendo muito demandados, haja visto a necessidade de um paciente que seja mais grave, que tenha uma condição de complexidade maior, ele exige mais profissionais. Ainda mais no caso da Covid, que não são só enfermeiros, são fisioterapeutas, são nutricionistas, são médicos de várias especialidades. Então, este é um dos problemas que nós iremos enfrentar. O Einstein está contatando médicos também do nosso corpo clínico autônomo para que a semelhança do que aconteceu ano passado também sejam voluntários para nos ajudar no atendimento desses pacientes. Mas não tem dúvida nenhuma que os profissionais de saúde, e não por acometimento à Covid, na verdade, eles talvez sejam hoje o grande problema, que é o recurso humano. Os profissionais aí que trabalham no Einstein, médicos e enfermeiros, estão dobrando, a jornada de trabalho mudou por conta desse excesso aí de leitos ocupados, doutor Sidney? Muitos profissionais nossos têm se dedicado, obviamente, além da jornada para o qual eles são contratados, como forma de ajudar. Na medida do possível, isso tem sido um modus operandi desde o ano passado. Nós experimentamos uma temporada de uma estabilidade no segundo semestre do ano passado, porém, vários desses profissionais estão trabalhando além daquilo que diz, né, o contrato, muito se voluntariam para isso, né? Aconteceu isso ano passado, muitos dos nossos profissionais se voluntariaram para ir para os nossos hospitais públicos, no Embu-Mirim, no Vila Santa Catarina, para ajudar naquela região. Mas muitos deles também acabam dedicando horas extras para estarem aqui, especialmente nos ajudando com a própria gestão das unidades, né? Dr. Kleiner, eu realmente fiquei impactado. A gente fica impactado com um monte de coisas que a gente está ouvindo, mas o senhor disse agora que um dos maiores hospitais do mundo, que é em termos de qualidade, que é o Einstein, desativou um centro cirúrgico para transformá-lo em UTI. Foi isso que eu entendi. Sim, para aproveitar a recuperação pós-anestésica deste centro cirúrgico, que não deixa de ser uma UTI pós-operatória, para aproveitar os seus leitos como uma reserva de leitos de UTI.
Se não colapsou, se o ministro da Saúde realmente, como o senhor falou, acha que não colapsou, o que precisa acontecer? O que vai precisar acontecer para as autoridades federais de saúde, pelo menos, admitirem que a situação está fora de controle? Doutor Sidney, só mais uma informação que o senhor deve ter rápida aí para nós. Desculpa, Eduardo. Claro. É só mais uma informação que o senhor deve ter de bate-pronto. Qual é o tempo médio de internação de UTI? Porque a gente fica tentando aqui, a todo custo, né, trazer a luz no fim do túnel para o nosso ouvinte, para a população, né? Qual é o tempo médio de internação? Varia muito isso? Existe algum dado nesse sentido que possa nos mostrar aí o tamanho ainda do problema que teremos pela frente e por quanto tempo? Depende muito da severidade do paciente, né? Infelizmente, o paciente que tem uma condição grave, que vai precisar de ventilação mecânica, ele tem um tempo mais prolongado, nunca antes de 3, 4 semanas de internação. E nós estamos convivendo hoje com outro problema que não é contabilizado quando a gente fala dos pacientes portadores de Covid, que é o paciente pós-Covid, que não tem mais a Covid, mas que tem as sequelas da Covid e a necessidade da utilização de recursos de UTI, como diálise, como fisioterapia intensiva. Então, esses pacientes, hoje, aqui representam em torno de 30 pacientes que são convalescentes da Covid, porém continuam utilizando estrutura de terapia intensiva. Então, é um paciente com internação extremamente prolongada por conta das sequelas deixadas com a Covid. Então, é muito variável, dependendo da condição e severidade que esse paciente entrou. Queria agradecer ao Dr. Sidney Kleiner, presidente do Hospital Albert Einstein, ao vivo conosco no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigada, Dr. Sidney. Bom trabalho. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Rede Bandeirantes de Rádio.